Alright lads, my name is Captain Dick Sharp and today we are talking about 19th and 18th centuries infantry tactics. So get up on your feet, you lazy bastards, the French are coming! Saudações, senhoras e senhores, Escaramuça mais uma vez com vocês, e hoje nós voltamos a falar sobre táticas militares. E assim como naquela pequena introdução brincalhona que eu fiz, hoje nós vamos falar sobre táticas de infantaria durante os séculos XVIII e XIX. Essas táticas também eram conhecidas como táticas napoleônicas, porque foi o período em que elas mais foram utilizadas e ficaram mais famosas, mas enfim. Antes de começar a falar das táticas em si, a gente precisa primeiro definir o que é a infantaria e como ela é composta e armada durante os séculos XVIII e XIX. Especificamente, eu estou tratando aqui do período que vai aproximadamente de 1710, 1720, até mais ou menos a metade do século XIX, até 1830, quando os rifles, aliás, com alma raiada, se tornam mais comuns. Nesse caso, em específico que eu estou tratando aqui, a nossa infantaria ela é armada com fuzis ou mosquetes de chispa, onde uma pedra atinge uma superfície de metal, gera uma faísca e dispara a carga de pólvora que vai propelir o projétil por um cano de alma lisa, né? Assim, diminuindo em muito a precisão da arma. Essa falta de precisão, aliás, né, unida ao modelo de armamento que esses homens usam, vai definir como a infantaria vai lutar, né, nos campos de batalha, principalmente europeus, ao longo desse período aí que eu falei, século XVIII e metade, mais ou menos, do século XIX. Então, antes de mais nada, vamos apresentar vocês aqui os nossos voluntários que vão demonstrar como funcionavam as táticas de infantaria. Primeiramente, nós temos aqui o Duque de Wellington comandando o nosso exército. Eu não sei onde ele está aqui. Deixa eu procurar pelo mais narigudo. Cadê ele? Bom, enfim, não sei. Então, basicamente, quando eu falo de táticas de infantaria, eu estou falando de batalhões de infantaria. Batalhões de infantaria são unidades que no campo de batalha têm uma função tática e um emprego tático e estratégico. Eu acho que eu posso falar isso. Mas, voltando aqui. Um batalhão de infantaria do período napoleônico ele vai ter, em média, de 8 a 10 companhias, né? Sendo que cada companhia vai ter, em média, de 80 a 100 homens. No caso aqui do Napoleonic Total War, que eu estou usando como quadro em branco para exemplificar isso para vocês, as minhas infantarias de linha comum, nosso Foot Soldier, soldados de linha comum, são 180 homens, nossos granadeiros são 160 e nossa infantaria ligeira são 120. Mas, enfim, antes de falar desses tipos de homens, o batalhão, ele se organiza, ele se subdivide, então, em 10 companhias. Cada companhia, ela é uma unidade menor do batalhão e que tem que se movimentar de maneira autônoma ou em conjunto com as outras companhias no campo de batalha. Então, vamos olhar aqui nossa primeira companhia. Opa, saíram um pouco de formação, muito bem. Aqui nós temos os nossos granadeiros, nossos Coldstream Grenadiers, mas na verdade eu não queria eles, vamos pegar uma infantaria comum, nossos Foot Soldiers, exatamente. Nossos Foot Soldiers, como vocês podem ver, estão armados com mosquetes de chispa e eles usam um uniforme colorido parecido. Por que o uniforme colorido parecido? Porque era necessário para que o comandante, durante os combates, pudesse identificar os seus soldados mais facilmente no campo de batalha, visto que, à medida que as armas vão sendo disparadas, as nuvens de pólvora que vão se formando na frente dos soldados torna o controle do combate um pouco mais difícil. Mas, falamos então das armas, vamos falar como esses homens se organizavam em campo de batalha. Uma companhia simples, ela vai se formar numa linha de aproximadamente 2 ou 3 fileiras de profundidade. Por que isso? Porque esses mosquetes de chispa, eles são extremamente imprecisos. A precisão deles é muito precária.
você tem chance de acertar um alvo até... Ele tem um alcance efetivo de 100 metros, 90 metros, mas a chance de você realmente acertar o alvo gira em torno de 30 a 40 metros, ou seja, uma arma muito imprecisa. Então daí a necessidade de você agrupar os seus soldados numa massa compacta de homens que permite você apontar o máximo possível de armas em direção ao adversário e fazer o chamado voleio, todos esses soldados dispararem ao mesmo tempo em uníssono. Isso era uma necessidade nos campos de batalha com essas armas absurdamente terríveis. Então essa é a primeira formação que os soldados usavam no campo de batalha, formação em linha com 2 ou 3 colunas, 2 ou 3 soldados de profundidade. Uma outra formação era a formação em coluna, ou também chamada de coluna de marcha, que vai ter 2 ou 4 soldados, aqui eu acho que eu consegui colocar só 5, mas enfim, é uma formação compacta que serve para marcha, né? Eles vão conseguir passar, por exemplo, por uma estrada, sem, obviamente, engarrafando a estrada, mas de maneira mais ágil, ao invés de, por exemplo, em linha, onde uma parte ia andar pela estrada e a outra parte ia ter que andar por campos e outras depressões e tudo mais. A coluna de marcha é para facilitar a movimentação dos homens, né? Tanto fora quanto em combate. Mas, né, a formação em coluna de marcha, ela tem uma desvantagem. Você, primeiro, vai ter uma frente para disparar contra o adversário muito pequena, né? Aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, talvez 10 mosquetes disparando em direção ao adversário. E em contrapartida você vira um delicioso alvo para a artilharia inimiga, que vai acertar um disparo aqui e vai sair cavucando soldados aqui até o fim, né? E a gente não quer isso. Então já falamos da nossa linha, vou deixar até os exemplos aqui formados. Nossa linha, nossa coluna de marcha, muito bem, opa, senhor general, com licença, nossa coluna de marcha. Agora vamos falar de uma outra formação, que é uma formação específica contra a cavalaria. Quando os soldados, eles, em combate, precisavam enfrentar a infantaria adversária, eles se formavam em linha. Então vamos formar todo o nosso batalhão aqui, para vocês verem como é. Vamos para o lado errado, vamos formar o nosso batalhão até ele ter 3 soldados de espessura. Muito bem. Nosso batalhão está formado. Como vocês podem ver, ele está dominando a maior parte possível do campo de batalha, né? Esse é o nosso batalhão formado em linha. Quando esse batalhão ele era ameaçado por unidades de cavalaria, ele podia rapidamente se movimentar e formar o chamado quadrado de infantaria. E qual seria a vantagem desse quadrado de infantaria? Bom, ele fornece uma superfície mais sólida aos ataques de cavalaria, porque essa primeira linha de soldados aqui se ajoelharia e colocaria suas baionetas à frente, dessa forma criando uma espécie de parede de aço que desmotivava os cavalos adversários a carregar contra a unidade. Ele podia ser formado por companhias, mas ele também poderia ser formado pelo batalhão como um todo, né? Com cada companhia formando uma face do quadrado. Vamos formar. Então nós falamos das colunas, falamos da coluna de marcha, falamos da linha, falamos do quadrado e agora vamos falar de uma especialidade francesa do período da Guerra Napoleônica, que era a coluna mista, ou então la ordre mixte, a ordem mista, que consistia basicamente no seguinte: vamos colocar aqui 3 companhias em linha para fornecer suporte de fogo e as companhias restantes em coluna. Por que as companhias restantes? Ah, peraí que eu me enganei aqui com uma coisa. Bom, eu vou deixar a nossa infantaria ligeira aqui dando exemplo. Só a título de curiosidade. Aliás, cai fora, companhia ligeira. Vem cá, te a ordem mista. A ordem mista, ela era uma espécie de formação mista de ataque. Por quê? Você tem uma ampla face de tiro, obviamente não é uma face de disparo tão grande quanto o batalhão totalmente formado em linha, mas você tem sim uma área considerável para fazer fogo de mosquete. Enquanto você tem nas alas da unidade, né, aqui nos nossos flancos ou nas nossas alas, massas compactas de soldado
de soldados, aliás, que podem passar ao ataque, né, corpo a corpo e pressionar o adversário, buscando assim um rompimento das linhas inimigas. Os franceses eles usavam muito isso aqui durante o período napoleônico. Tem suas desvantagens? Obviamente, você diminui a capacidade de fogo de mosquete que o seu batalhão pode fazer e você também aumenta o alvo, né, que o inimigo vai ter para acertar você. Mas, por exemplo, na Batalha de Eylau, na Batalha de Austerlitz, os franceses conseguiram usar muito bem a sua ordem mista. E eles também tinham a coluna de ataque, né? A coluna de ataque era basicamente um batalhão inteiro formado em coluna, exceto a infantaria ligeira, né? Vamos tirar a infantaria ligeira daqui, formado em coluna e que avançava sobre o adversário esmagando. O problema, né, dessa coluna de ataque é o mesmo da ordem mista, né, porque você vai ter menos fogo de fuzil para você fazer contra o adversário, fogo de rifle, perdão, e você também vira um alvo maior. Mas, obviamente, Napoleão, principalmente, conseguiu usar essa estratégia muito bem. E agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de soldados que estão presentes aqui no nosso batalhão. Como eu já disse, nosso batalhão ele é dividido em 10 companhias, sendo, em geral, né, obviamente, sendo que 8 serão companhias de infantaria de linha tradicionais, como eu já mostrei para vocês, né, são os nossos foot soldiers, e 2 dessas companhias serão companhias especiais. Uma delas é a companhia ligeira. O que é a companhia ligeira? São soldados mais ágeis e rápidos, que são destinados a fazer a função de escaramuçadores. O que é a função de escaramuçador? Eles ficam... Eles ficam numa formação solta, né, o que eles chamam de loose formation, na frente da companhia. Não estou conseguindo colocar aí no meio, enfim. Bom, quem tem toque aí pode me xingar depois. Eles ficam numa formação mais dispersa e o objetivo da companhia ligeira é avançar em direção ao inimigo, protegendo não, né, à frente do batalhão e com disparos esporádicos de mosquete e posteriormente rifle, começar a causar dano na fileira inimiga, tentando desestabilizar essa fileira. Algumas unidades mais ditas especiais, como por exemplo o 95º Regimento de Rifles britânico, eles também tinham por objetivo abater os oficiais inimigos, né, de novo para tentar desestabilizar o adversário. E a infantaria ligeira ela também serve para enfrentar a infantaria ligeira adversária. Então a ordem de avanço do batalhão seria mais ou menos isso. Soldados estão formados aqui, imagina que em linha, a infantaria ligeira vai avançando na frente. Quando o contato com o inimigo está se tornando inevitável, a infantaria ligeira volta à sua formação normal e se reúne ombro a ombro com o batalhão, né, para colocar os seus rifles, os seus mosquetes no suporte ao seu batalhão. Além disso, você tem uma outra companhia especial, que é a companhia de granadeiros. Os granadeiros, geralmente, essa companhia ela era composta pelos soldados mais altos e mais fortes do batalhão. E qual era a função desses caras? Funcionar como uma tropa de choque. Na maioria dos batalhões também vai ser na companhia de granadeiros que o regimental standard, né, o estandarte do regimento, vai ficar protegido pelos seus soldados. Era comum também nos exércitos europeus os granadeiros usarem chapéus grandes de pele de urso, como esses aqui, né, dos nossos Coldstream Guards, ou então, por exemplo, os chapéus de pele de urso também da Guarda Imperial Francesa. Os granadeiros eles tinham então a função de tropa de choque, eram soldados maiores e mais fortes, e quando era necessário, por exemplo, atravessar uma brecha numa muralha inimiga, geralmente, né, nem sempre, mas os granadeiros estariam lá na linha de frente. Em teoria eles eram soldados mais ferozes e maiores. Bom, pessoas, então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre as táticas de infantaria, né, do período napoleônico. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, sugestão, crítica ou algum comentário, alguma coisa que vocês queiram fazer, deixa aqui. Vamos dialogar, vamos discutir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, se inscreve no canal, por favor compartilhem de verdade, compartilha no Facebook, compartilha com um coleguinha, mostra pro coleguinha na hora do recreio, não mostra durante a aula porque é muito feio, mas vamos fazer o canal crescer para que assim eu possa produzir mais vídeos. No mais, é isso aí galera, eu deixo o meu abraço para vocês e fui!